Eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acais. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor, na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão. E ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer. Mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus. Enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor. Vem em meu auxílio. Mas, que posso dizer? Ele falou comigo, e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde, e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício, que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam. Como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida, no templo do Senhor. Isaías dissera, apliquem um emplastro de figos no furúnculo, e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado, qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Capítulo 39. Os delegados de Babilônia. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou, o que aqueles homens disseram, e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu. Pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Capítulo 40. O consolo para o povo de Deus. Consolem, consolem o meu povo. Diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama. No deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada. E, juntos, todos a verão. Pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva. E toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha, e as flores caem. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre.
Você, que traz boas novas a Sião. Suba num alto monte. Você, que traz boas novas a Jerusalém. Erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. E seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros. E os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas? Na concha da mão. Ou com o palmo? Definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança? E as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites? Para o Espírito do Senhor. Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou? Que pudesse esclarecê-lo. E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? Ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde, e que o ourives cobre de ouro. E para qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira, e procurar um marceneiro, para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda, para neles habitar. Ele aniquila os príncipes, e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados. Mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Capítulo 41. O ajudador de Israel. Calem-se diante de mim, ó ilhas. Que as nações renovem as suas forças. Que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente? E o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações, e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó. Com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança, por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência? Desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro, e que sou eu mesmo, com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa. E fixa o ídolo com prego, para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes. Eu os chamei. Eu disse: você é meu servo.
Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. E diz a você: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó. Ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei. Declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador, novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água, e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis, e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago, e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba. E todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos, para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos, e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras. Revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos, cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Despertei um homem, e do norte ele vem, desde o nascente. Proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio? Para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer: ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião: veja, estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho, e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta. Quando pergunto, veja, são todos falsos. Seus feitos são nulos. Suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Capítulo 42. O servo do Senhor. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra, e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores, e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo, e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos, e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico. Seu louvor desde os confins da terra. Vocês, que navegam no mar, e tudo o que nele existe. Vocês, ilhas, e todos os seus habitantes. Que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz. Regozijem-se os povoados, habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes. Deem glória ao Senhor. E nas ilhas proclamem seu louvor.
O Senhor sairá. Como homem poderoso. Como guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado e seu grito de guerra. Triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio. E me contive, calado. Mas agora, como mulher. Em trabalho de parto. Eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas. E secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles. E tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei. Mas retrocederão em vergonha total. Aqueles que confiam em imagens esculpidas. Que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. Ouçam, surdos, olhem, cegos, e vejam. Quem é cego senão o meu servo? E surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim? Cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Qual de vocês escutará isso? Ou prestará muita atenção? No tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo? E Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor. Contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas. Contudo nada aprenderam. Isso os consumiu. E, ainda assim, não o levaram a sério. Capítulo 43. O único Salvador de Israel. Mas agora assim diz o Senhor: aquele que o criou, ó Jacó. Aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus. O Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. A Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte: entregue-os. E ao Sul: não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego. Que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem. E os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso? E anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos. Para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi. Para que vocês saibam e creiam em mim. E entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou. Nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo, sou o Senhor. E além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus. Declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês mandarei inimigos contra a Babilônia. E farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços. E eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio.
Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho. E riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão. Os chacais e as corujas. Porque fornecerei água no deserto. E riachos no ermo. Para dar de beber a meu povo. Meu escolhido. Ao povo que formei para mim mesmo. A fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó. Embora você tenha ficado exausto. Por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos. Nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal. Nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática. Nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com seus pecados. E me deixou exausto com suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim. E que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento. Para provar sua inocência. Seu primeiro pai pecou. Seus porta-vozes se rebelaram contra mim. Por isso envergonharei os líderes do templo. E entregarei Jacó à destruição. E Israel à zombaria. Capítulo 44. Israel, o escolhido. Mas escute agora, Jacó, meu servo. Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor. Aquele que o fez. Que o formou no ventre, e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta. E torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole. E minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova. Como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor. E tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor. O Rei de Israel, o seu Redentor. O Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie. Que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu. Desde que estabeleci meu antigo povo. E o que ainda está para vir. Que todos eles predigam as coisas futuras. E o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse. Muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens nada são. E as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem. E nada sabem. Para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus? E funde uma imagem. Que de nada lhe serve. Todos os seus companheiros serão envergonhados. Pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem. E declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor. E à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta. E trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos. Forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força. Passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha. E faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões. E o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem. De um homem em toda a sua beleza. Para que habite num santuário. Ele derruba cedros. Talvez apanhe um cipreste. Ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta. Ou plantou um pinheiro. E a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira. Ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara sua refeição. Assa carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: Ah! Estou aquecido. Estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora ele diz: Salva-me. Tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem. Seus olhos estão tapados. Não conseguem ver. E suas mentes estão fechadas. Não conseguem entender. Para pensar ninguém para. Ninguém tem o conhecimento. Ou o entendimento para dizer:
Metade dela usei como combustível. Até mesmo assei pão sobre suas brasas. Assei carne e comi. Faria eu algo repugnante? Com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas. Um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo. Ou de dizer: esta coisa na minha mão direita. Não é uma mentira. Lembre-se disso, ó Jacó. Pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é meu servo. Ó Israel, eu não o esquecerei. Como se fossem uma nuvem. Varri para longe suas ofensas. Como se fossem a neblina da manhã. Os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Cantem de alegria, ó céus. Pois o Senhor fez isto. Gritem bem alto, ó profundezas da terra. E rompam em canção, vocês, montes. Vocês, florestas e todas as suas árvores. Pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostra a sua glória em Israel. Assim diz o Senhor. O seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas. Que sozinho estendi os céus. Que espalhei a terra por mim mesmo. Que atrapalha os sinais dos falsos profetas. E faz de tolos os adivinhadores. Que derruba o conhecimento dos sábios. E o transforma em loucura. Que executa as palavras de seus servos. E cumpre as predições de seus mensageiros. Que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada. E das cidades de Judá: elas serão construídas. E de suas ruínas, eu as restaurarei. Que diz às profundezas aquáticas: sequem-se, e eu secarei seus regatos. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor. E realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída. E do templo, sejam lançados os seus alicerces. Capítulo 45. Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido: a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze, e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome, e concedo a você um título de honra. Embora você não me reconheça, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça. Derrame nas nuvens. Abra-se a terra, brote a salvação. Cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei este homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade, e libertará os exilados, sem exigir pagamento, nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito, e as mercadorias da Etiópia, e aqueles altos sabeus, passarão para o seu lado, e pertencerão a você, ó Jerusalém. Eles a seguirão. Acorrentados, passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você, e implorarão a você, dizendo: certamente Deus está com você. E não há outro. Não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos
Serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento. Mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus. Que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor. E não há nenhum outro. Não falei secretamente. De algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó. Procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham, reúnam-se. Vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam, de um lado para outro, imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser. Apresentem provas. Que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou? Desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim. Um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos. Todos vocês, confins da terra. Pois eu sou Deus. E não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei. A minha boca pronunciou. Com toda a integridade. Uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará. Junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito. Somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos, os descendentes de Israel, serão considerados justos e exultarão. Capítulo 46. Os deuses da Babilônia. Bel se inclina, Nebo se abaixa. Os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas. Um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó. Todos vocês que restam da nação de Israel. Vocês, a quem tenho sustentado, desde que foram concebidos, e que tenho carregado, desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos. Sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei. E eu os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão? Para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas. E pesam prata na balança. Contratam ourives. Para transformar isso num deus. Inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam. Põem-no em pé em seu lugar, e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disso, gravem-no na mente. Acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas. Das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos. O que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. E farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina. De uma terra bem distante. Um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me. Vocês de coração obstinado. Vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante. E a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião. Meu esplendor a Israel. Capítulo 47. A queda da Babilônia. Desça, sente-se no pó. Virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão sem um trono. Filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu. Levante a saia, desnude as suas pernas. E atravesse os riachos. Sua nudez será exposta. E sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. É o Santo de Israel. Sente-se em silêncio, entre nas trevas. Cidade dos babilônios. Você não será mais chamada Rainha dos Reinos. Fiquei irado contra o meu povo. E profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos. E você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos.
Você pôs um jugo muito pesado. Você disse: continuarei sempre sendo a rainha eterna. Mas você não ponderou estas coisas. Nem refletiu no que poderia acontecer. Agora, então, escute. Criatura provocadora. Que age despreocupada. E preguiçosamente. Em sua segurança e diz a si mesma: somente eu. E mais ninguém. Jamais ficarei viúva nem sofrerei a perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você. Num mesmo instante, num único dia. Perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso. A despeito de suas muitas feitiçarias. E de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam. Quando você diz a si mesma: somente eu, e mais ninguém. Além de mim. A desgraça a alcançará. E você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal, do qual você não poderá proteger-se. Com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever. Cairá repentinamente sobre você. Continue, então, com suas palavras mágicas de encantamento. E com suas muitas feitiçarias. Nas quais você tem se afadigado. Desde a infância. Talvez você consiga. Talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu. Só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem. Aqueles fitadores de estrelas. Que fazem predições de mês a mês. Que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida eles são como restolho. O fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo o que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou. E com quem teve negócios escusos. Desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que possa salvá-la. Capítulo 48. Israel é teimoso. Escute isto, ó comunidade de Jacó. Vocês que são chamados pelo nome de Israel. E vêm da linhagem de Judá. Vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor. E invocam o Deus de Israel. Mas não em verdade ou retidão. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa. E dizem confiar no Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas. Minha boca as anunciou. E eu as fiz conhecidas. Então repentinamente agi. E elas aconteceram. Pois eu sabia quão obstinado você era. Os tendões de seu pescoço eram ferro. A sua testa era bronze. Por isso há muito contei a você essas coisas. Antes que acontecessem. Eu as anunciei a você. Para que você não pudesse dizer: meus ídolos as fizeram. Minha imagem de madeira. E meu Deus de metal as determinaram. Você tem ouvido essas coisas. Olhe para todas elas. Você não irá admiti-las? De agora em diante eu contarei a você coisas novas. Coisas ocultas, que você desconhece. Elas foram criadas agora. E não há muito tempo. Você nunca as conheceu antes. Por isso você não pode dizer: sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento, nem entendimento. Desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento. Você foi chamado rebelde. Por amor do meu próprio nome. Eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor. Eu a contive. Para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você. Embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Escute-me, ó Jacó. Israel. A quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro. E eu sou o último. Minha própria mão lançou os alicerces da terra. E a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem em pé. Reúnam-se, todos vocês, e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. Eu mesmo, falei. Sim, eu o chamei. Eu o trarei, e ele será bem-sucedido em sua missão. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o primeiro anúncio. Não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. E agora o soberano, o Senhor, me enviou.
com seu espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão, como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como a areia, seus filhos, como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Deixem a Babilônia. Fujam do meio dos babilônios. Anunciem isso com gritos de alegria. E proclamem-no. Enviem-no aos confins da terra. Digam: o Senhor resgatou seu servo Jacó. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez água fluir da rocha para eles. Fendeu a rocha, e a água jorrou. Não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Capítulo 49. O servo do Senhor. Escutem-me, vocês, ilhas. Ouçam, vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida. E escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afadigado, sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão. E para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor. E a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre, para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó, e reunir Israel a ele mesmo. Pois sou honrado aos olhos do Senhor. E o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e trazer de volta aqueles de Israel, que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação. Ao servo de governantes, reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável, eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas, apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos, e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará, e os conduzirá às fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe. Alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus. Regozije-se, ó terra. E rompam em canção, ó montes. Pois o Senhor consola o seu povo, e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou. O Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar. E aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva. Declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril. Estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só. Mas estes, de onde vieram?
Assim diz o soberano, o Senhor. Veja, eu acenarei para os gentios. Erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos. E carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão os seus padrastos. E suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra. Lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor. Sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você. E seus filhos, eu os salvarei. Farei seus opressores comerem sua própria carne. Ficarão bêbados com seu próprio sangue, como com vinho. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó. Capítulo 50. O pecado de Israel e a obediência do servo. Assim diz o Senhor. Onde está a certidão de divórcio de sua mãe? Com a qual eu a mandei embora? A qual de meus credores? Eu vendi vocês? Por causa de seus pecados. Vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês. Sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, por quê? Não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Com uma simples repreensão, eu seco o mar. Transformo rios em deserto. Seus peixes apodrecem por falta de água. E morrem de sede. Visto de trevas os céus. E faço da veste de lamento a sua coberta. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra, que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã. Desperta meu ouvido para escutar. Como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos. E eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Ofereci minhas costas. Aqueles que me batiam. Meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Não serei constrangido. Por isso eu me opus firme, como uma dura rocha. E sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano, o Senhor, que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam. Como uma roupa. As traças os consumirão. Quem entre vocês teme o Senhor? E obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor. E se apoie em seu Deus. Mas agora, todos vocês, que acendem fogo, e fornecem a si mesmos tochas acesas. Vão, andem na luz de seus fogos. E das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Capítulo 51. A salvação eterna para Sião. Escutem-me, vocês que buscam a retidão. E procuram o Senhor. Olhem para a rocha, da qual foram cortados. E para a pedreira, de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai. E para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um. E eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião. E olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como o Éden. Seus ermos, como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela. Ações de graças e som de canções. Escute-me, povo meu. Ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim. Minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá. Minha salvação está a caminho. E meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus. Olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça. A terra se gastará como uma roupa. E seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito. Vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens. Nem fiquem aterrorizados
com seus insultos. Pois a traça os comerá, como a uma roupa. O verme os devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre. A minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda, como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que traspassaste aquela serpente aquática. Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão em Sião com cântico. Alegria eterna coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo, sou quem a consola. Quem é você para que tema? Homens mortais, os filhos de homens, que não passam de relva. E para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus, e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada, por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir. Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos. Logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar, para que suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca, e o cobre com a sombra da minha mão. Eu, que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião: você é o meu povo. Desperte, desperte. Levante-se, ó Jerusalém. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele. Você que engoliu, até a última gota, da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la dessas duas desgraças que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiaram. Eles jazem no início de cada rua, como antílope pego numa rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isto, você, aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o seu soberano, o Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Eu o porei nas mãos dos seus atormentadores, que disseram a você: caia prostrada, para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como o chão, como uma rua para nela a gente andar. Capítulo 52. O sofrimento e a glória do servo. Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força. Vista suas roupas de esplendor. Ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se, sente-se entronizada. Ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço. Ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano, o Senhor: no início o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente a Assíria o tem oprimido. E agora o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam. Diz o Senhor. E constantemente, o dia inteiro, meu nome é blasfemado. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem. Suas sentinelas erguem a voz. Juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os seus próprios olhos. Juntas cantem de alegria. Vocês, ruínas de Jerusalém. Pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Afastem-se, afastem-se, saiam daqui. Não toquem em coisas impuras. Saiam dela e sejam puros. Vocês, que transportam os utensílios do Senhor.
Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Capítulo 53. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele, como um broto teiro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência, para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Capítulo 54. A glória futuro de Sião. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e roupa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda. Não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento. Você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude, e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você. Diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você,
nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos, e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades, e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas, e de pedras preciosas, todos os seus muros, todos os seus filhos, serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida. A tirania estará distante. Você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe. Ele não se aproximará de você. Se alguém atacar, não será por obra minha. Todo aquele que atacar, se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama, e forja uma arma, própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor, para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles. Declara o Senhor. Capítulo 55. Convite à salvação de graça. Venham, todos vocês, que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz. Uma testemunha aos povos. Um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente, para o semeador, e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo, e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Capítulo 56. Outros são chamados à salvação. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça, e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado, para não profaná-lo, e vigiando sua mão, para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro, que se disponha a unir-se ao Senhor, venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro de meu templo, e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno, que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor, e prestar-lhe culto,
Todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria, em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas, e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita. Tragam-me vinho. Bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Capítulo 57. Conforto para os humildes. O justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados, para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Mas vocês, aproximem-se. Vocês, filhos de adivinhas. Vocês, prole de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes? Uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejo entre os carvalhos, e debaixo de toda árvore frondosa. Vocês sacrificam seus filhos nos vales, e debaixo de penhascos salientes. Os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção. São a sua parte. Isso mesmo. Para eles você derramou ofertas de bebidas, e apresentou ofertas de cereal. Poderei eu contentar-me com isso? Você fez o leito numa colina alta e soberba. Ali você subiu para oferecer sacrifícios. Atrás de suas portas e dos seus batentes, você pôs os seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, você descobriu seu leito. Subiu nele e o deixou escancarado. Fez acordo com aqueles cujas camas você ama, e dos quais contemplou a nudez. Você foi até Moloque, com azeite de oliva, e multiplicou os seus perfumes. Você enviou seus embaixadores a lugares distantes. Você desceu ao fundo do poço. Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer, não há esperança. Você recuperou as forças, e por isso não esmoreceu. De quem você teve tanto medo e tremor, ao ponto de agir com falsidade para comigo? Não se lembrar de mim, e não ponderar isso em seu coração? Não será porque há muito estou calado que você não me teme. Sua retidão e sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles. Um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança, e possuirá o meu santo monte. E se dirá: aterrem, aterrem, preparem o caminho. Tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Hábito num lugar alto e santo, mas hábito também com o contrito, e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque, senão, o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto. Mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz, aos de longe e aos de perto. Diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz. Diz o meu Deus. Capítulo 58. O verdadeiro jejum. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó, os seus pecados.
Pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos, e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco, e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir-o no que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá, como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos, e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas, e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser, em meu santo dia. Se você chamar delícia o sábado, e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Capítulo 59. O pecado, a confissão e a redenção. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos, de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios, e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra, e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa. Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição. Marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego caminhamos, apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos, como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos. Gememos como pombas. Procuramos justiça, e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco.
E reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo. Deixar de seguir o nosso Deus. Fomentar a opressão e a revolta. Proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede. E a retidão fica à distância. Pois a verdade caiu na praça. E a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma. E quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento. E a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça. Pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança. E envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira. Aos seus adversários, o que merecem. As ilhas, a devida retribuição. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor. E desde o nascente, a sua glória. Pois ele virá como uma inundação. Impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião. Aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados. Declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Capítulo 60. A glória de Sião. Levante-se, refulja. Porque chegou a sua luz. E a glória do Senhor raia sobre você. Olhe. A escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor. E sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz. E os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos. E as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então você o verá e ficará radiante. O seu coração pulsará forte. E se encherá de alegria. Porque a riqueza dos mares será trazida a você. E a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelôs cobrirão a sua terra. Camelôs novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá. Carregando ouro e incenso. E proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você. E os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar. E adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam? Como nuvens. Que voam como pombas. Para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis. Trazendo de longe os seus filhos. Com prata e ouro. Em honra ao Senhor, o seu Deus. O Santo de Israel. Porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros, e seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor mostrarei a você compaixão. As suas portas permanecerão abertas. Jamais serão fechadas. Dia e noite. Para que tragam a você as riquezas das nações. Com seus reis e sua comitiva. Pois a nação e o reino que não a servirem perecerão. Serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você. Juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário. E eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel, em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la. Farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze eu trarei a você ouro, e em vez de ferro, prata. Em vez de madeira eu trarei a você bronze, e em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador, da justiça, o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas, louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz. Para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá. Porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim.
Então todo o seu povo será justo. E possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei. Obra das minhas mãos. Para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000. O menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. Capítulo 61. O ano do favor do Senhor. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas, de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas. Vocês se orgulharão em lugar da vergonha que sofreu. O meu povo receberá porção dupla. E, em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote. Qual noiva que se enfeita com joias. Porque, assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Capítulo 62. O novo nome de Sião. Por amor de Sião eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis, a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efzibá, e a sua terra, Beulá. Pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão, dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém, e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita, e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo, pelo qual se afadigaram. Mas aqueles que colherem o trigo, dele comerão, e louvarão o Senhor. E aqueles que juntarem as uvas, delas beberão, nos pátios do meu santuário. Passem, passem pelas portas. Preparem o caminho para o povo. Construam a estrada. Removam as pedras. Ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra. Digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa, e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor. E você será chamada procurada, cidade não abandonada. Capítulo 63. O dia da vingança e da redenção. Quem é aquele que vem de Edom? Que vem de Bosra,
com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, num manto de esplendor, avança a passos largos, na grandeza da sua força? Sou eu, que falo com retidão, poderoso para salvar. Porque tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar. Sozinho pisei uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira, e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Olhei, e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro, e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou, e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações. Na minha indignação eu as embebedei, e derramei na terra o sangue delas. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem ele fez a nação de Israel, conforme a sua compaixão, e a grandeza da sua bondade. Sem dúvida eles são o meu povo. Disse ele. São filhos que não me vão trair. E assim ele se tornou o salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. E o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar, como pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles, para alcançar renome eterno, e os conduziu através das profundezas? Como o cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo, para fazer para ti um nome glorioso. Olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão. Elas já nos faltam. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai. E, desde a antiguidade, te chamas nosso Redentor. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos, e endureces o nosso coração, para não termos temor de ti? Volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles tu não governaste. Eles não foram chamados pelo teu nome. Capítulo 64. Isaías 64. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois, quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste. Como, então, seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti. Pois escondeste de nós o teu rosto, e nos deixaste perecer, por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Não tires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós. Somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto. E Jerusalém, uma desolação. O nosso templo santo e glorioso
onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo. E tudo o que nos era precioso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado. E nos castigarás. Além da conta? Capítulo 65. O juízo e a salvação. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca, abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins, e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos, e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco, e em suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz, afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz. É fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém, escrito está diante de mim. Não ficarei calado, mas lhes darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes, e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Assim diz o Senhor. Quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos. Não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó, e de Judá quem receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Açor, um lugar de descanso para o gado. Mas vocês, que abandonam o Senhor, e esquecem o meu santo monte, que põem à mesa para Deus a sorte, e enchem taças de vinho para o Deus destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu os chamei, e vocês nem responderam. Falei, e não me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim, e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor. Os meus servos comerão, e vocês passarão fome. Os meus servos beberão, e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão, e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão, com alegria no coração, e vocês se lamentarão, com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição. Para os meus escolhidos, o soberano, o Senhor, matará vocês. Mas aos seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas, e estarão ocultas aos meus olhos. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos, ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa, como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade. Pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi. Mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Capítulo 66. O juízo e a esperança. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés.
Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo. Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos, e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei, e ninguém respondeu. Falei, e ninguém deu ouvidos. Fizeram o mal diante de mim, e escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome, disseram. Que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passarão vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade. O som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou, pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto, e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto, e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém, e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade, e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações, como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela, e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará, e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Vejam, o Senhor vem no fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, e em labaredas de fogo, a sua repreensão. Pois com fogo e com a espada, o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pela mão do Senhor. Os que se consagram para entrar nos jardins indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes, todos eles perecerão, declara o Senhor. E, por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia, e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. Também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte, em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelôs, diz o Senhor. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, o verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade.